Graça e paz, igreja. Irmãos, eu não vou nem perguntar se estão alegres com Jesus. Que coisa maravilhosa. Hoje, como é a noite do clamor, a gente já começou fervendo, começamos animado, né? Sabemos que Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, o Espírito Santo, Ele já está aqui desde 6 horas da manhã, desde mais antes. Assim que o louvor chegou, eles já se encontravam por aqui, né? Ele já está aqui para nos receber. Então, vamos abrir os nossos corações e vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem falado muito comigo, falou muito comigo com essa palavra. Eu fiquei, quando o pastor falou que era para mim pregar, eu prometo para vocês que eu procurei muitas palavras, pedi a Deus muitas palavras, inclusive rabisquei algumas, mas quando foi no final, Deus me deu essa palavra, e eu trouxe ela, que eu quero falar para vocês. O tema, para quem gosta de escrever, para quem quer anotar, o tema, o meu grande livramento. Eu quero falar de uma pessoa importante da Bíblia, que é um general, e também quero falar um pouco de mim, quero dar os testemunhos da minha vida, hoje para vocês, irmãos. E quero pedir a Papai do Céu que me usa como um vaso, para trazer essa palavra, direto de Deus para vocês. E quero pedir ao Senhor também que abra seus corações e as suas mentes, que vocês não recebam essa palavra de mim, que receba dele. E uma salva de palmas para ele. O nosso texto de hoje, ele está lá em 2 Reis 5:1. Eu quero chamar a todos, né, para a gente acompanhar essa palavra, para nós meditarmos nessa palavra hoje. A palavra diz assim: e Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor daria o livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, mas porém leproso. Irmãos, esse homem, ele tinha um valor tremendo na Síria, e eu creio que não era só na Síria, era em tudo quanto é lugar. Só que tem aquela palavra que acompanha a Bíblia de vez em quando, porém ele era leproso. Todos nós sabemos que a lepra, naquela época, a pessoa que era leproso, ele era separado, ele era retirado do meio da sociedade e levado para uma caverna, levado para um local, um retiro, e ele era ficado ali até ser curado. E Naamã era um homem que tinha esse prestígio todo, nem só com o rei, com toda a comunidade, e que dá que entender para nós também que ele era um homem que era temente a Deus, porque nós vemos aqui na palavra que está dizendo que Deus dava livramento aos sírios, intermédio por causa dele. Então, só que ele carregava, irmãos, essa doença no oculto, porque ele não podia se manifestar diante da comunidade, essa doença. Então imagino aquele homem que tinha tudo, aquele homem que era famoso, aquele homem, mas ele carregava algo escondido. Ele carregava uma doença que não podia falar para ninguém, ele tinha um segredo. E eu imagino aqui comigo, irmão, como que ele
Se ele tinha essa intimidade de levar livramento para as pessoas intermédio dele, ele tinha uma intimidade com Deus. Eu imagino o quanto esse homem não era triste por ficar enganando as pessoas, por ficar mentindo para as pessoas. Então hoje nós queremos falar um pouco sobre essa situação. E eu quero entrar um pouco da minha vida, porque eu me identifiquei muito com essa palavra desse general. Irmão, hoje eu desejo falar um pouco sobre a minha vida, porque olhando a história desse general, chamado Naamã, eu vejo algumas características parecidas com a minha vida. Naamã era um grande general, era um homem respeitado, era um homem que tinha toda a consideração, mas era uma pessoa infeliz. Então, irmãos, eu fico imaginando que Naamã deveria passar noites e noites, às vezes, pensando: meu Deus, quando que eu vou conseguir uma cura? Assim como era Naamã, era também a minha vida antes de conhecer Jesus. Eu tinha uma vida miserável, irmão, mas achava que eu tinha tudo. Só porque eu tinha muitos amigos. Eu tinha amigos que não era pouco. Aqueles amigos de me levar para as gandaias, me levar para as festas, me levar para as bebedeiras, me tirar do seio da minha família. Eu tinha profissão, eu tinha um bom emprego, eu tinha uma banda que estava despontando na cidade. Então eu achava que eu estava superior a tudo. Mas, irmãos, eu vivia atolado no pecado. Na verdade, eu era um leproso. Eu era um leproso e não sabia. Olha, irmãos, não tem coisa pior na vida de uma pessoa do que ele olhar para a sua vida e ver inúmeras conquistas, mas ele ver também que é infeliz e que tem muitas outras coisas que ele precisa ter, principalmente espiritual, que era o que eu não tinha, irmãos. Eu tinha tudo da carne, mas eu tinha uma vida desconcertada, eu tinha uma vida espiritual ruim, eu tinha uma vida fora de Jesus. Como é difícil, irmão. Eu, por exemplo, para mim foi muito difícil. E às vezes eu acho também que para você deve ser difícil. Reconhecer que precisamos de ajuda. Porque eu também, além de leproso, eu tinha algo pior que me acompanhava. Eu era orgulhoso. Irmão, não tem coisa pior nesse mundo do que o homem orgulhoso. Não vou falar o homem, o ser humano orgulhoso.
ele não aceita conselho, ele não aceita opinião. Ele é o bambambam da história, ele é eu sou, eu sei, eu é quem decido. Só que, irmão, as pessoas dessa forma acabam pagando um preço. Acaba pagando um preço. O meu orgulho me fez perder tudo que tinha. Me fez chegar ao fundo do poço. De um nada, irmão, de um nada, eu fui para o INSS, vou chegar daqui a pouco, perdi emprego, aí depois o INSS me deu alta, a empresa me pegou por 30 dias, com 30 dias ela me mandou embora, aí acabou os amigos, acabou o dinheiro, os amigos foram acabando, aí acabou a dupla, acabou a banda, e eu fiquei só no prejuízo, e fiquei praticamente no nada. Mas o porquê de tudo isso, irmãos? Que isso aconteceu comigo? Além do orgulho que eu tinha, eu era viciado na bebida. Eu era um alcoólatra. Mas eu não tomava conta dessa situação. Eu não sentia um alcoólatra. Eu não ouvia conselhos. Eu era o eu. Eu era o eu. Inclusive, irmãos, olha a incrível situação. Eu às vezes andando pelas ruas e eu encontrava macumbas. Na minha cidade, na época, tinha muita macumba. Você sabe, quando chegava final de semana, quando era na segunda-feira, todo lugar tinha macumba. Eu ia chegando naquelas macumbas, aquela que estava quentinha ali, bonitinha ainda, eu já ia chegando comendo uma farofinha, né? Aí ia caçando aquelas cachaças melhor e já ia mandando para dentro. Aí quando eu estava preparado, irmão, quando eu estava já de talo cheio, aí vinha a minha ousadia, o pior. Eu começava a chutar tudo. E metia o pé naquilo tudo e ia embora. Além de leproso, orgulhoso, agora eu estava sendo incrédulo, irmão. Porque, irmão, eu creio que por muito que ele quer puxar meu tapete, que eu tenho raiva dele, mas a gente tem que respeitar, em certa forma, algumas coisas que não te pertencem. Do qual eu não tinha essa concepção. Eu achava que eu quem mandava. Então eu, além de tudo isso, eu era o incrédulo. Mas, irmãos, de tanto fazer essas coisas, um dia veio a cobrança. Irmão, o pior, quando eu falo assim, começa a me doer. O pior é que quando a cobrança vem, você não está preparado. Você não sabe o quanto vai vir. É igual quando você pega um cartão como é que fala esse de crédito, né? Compra aqui, compra ali, quando é no final do mês, olha o tamanho. Então, isso foi o que aconteceu comigo, irmão. Quando a conta veio, meu irmão, a conta veio pesada, a conta veio cruel. Eu tomei um tiro nas costas. Eu estava chegando do meu serviço, era 9 horas da noite, num lugar que eu conhecia todo mundo, que eu fui nascido e criado. E de repente eu ouvi uma voz, é um assalto. Falei, meu Deus, mas quem? Conheço todo mundo aqui. Aí eu não acreditei. Virei para vê-lo, irmão. Quando eu virei para ver, já levei uma lapada em cima da coluna aqui, no meio das costas. Um tiro de 8. Queimar roupa, o cara encostou o revólver nas minhas costas. Eu caí,
Fui levado para o hospital, vou reduzir um pouco. Foram um mês de luta para sobreviver. Quando eu comecei a sobreviver, veio a notícia. Minha mãe chegou chorando, com 2 médicos, falou, é para mim assinar aqui que eles vão tirar a tua perna esquerda. Vão cortar, você está com uma trombose aqui que você já está para morrer. Você não já morreu de sorte, Deus está te segurando até hoje, mas nós vamos ter que tirar essa semana essa tua perna. A unha já estava caindo, os dedos tipo meio derretendo, porque não tinha circulação de sangue. Mas eu implorei, chorei e falei, mãe, não assina. Ele disse, não, vamos esperar mais 15 dias. Esperou mais 15 dias, voltaram de novo. Agora não tem jeito, tem que fazer. Eu chamei minha mãe, chamei a equipe médica e falei assim, minha mãe, faz uma declaração e assina, dizendo que eu posso morrer com a perna. Assina para eles, dizendo que eu vou morrer, mas eu quero minha perna. Porque eu não era evangélico, eu era soberbo, igual eu falei para vocês, incrédulo. Mas nesse momento aí eu já estava acreditando em Deus. Eu já estava, né? Irmãos, e o médico falou, nós não vamos precisar de papel nenhum não, mas fica na responsabilidade da senhora e na tua. Se você morrer, o problema é seu. Falei, amém. Puxei mais 3 meses, hospital de Ceilândia. Aí eles me deram alta, falou, aqui você não pode ficar mais. Aí eu fiquei, cadeira de roda, Ceilândia, hospital Sara Kubitschek. Comecei a andar comecei a andar quase com 1 ano, de muleta. E Deus me deu a oportunidade de andar. E me resgatou. Irmão, só que o pior da minha vida foi aquela soberbia, aquela incredulidade. Quando eu voltei para casa, mesmo de muleta, mesmo de tal, eu não parei de beber. Eu continuei bebendo, né? Eu continuei bebendo, eu continuei indo para as farras, às vezes até de cadeira de roda, e eu ia para as farras, eu tocava violão, eu ia para os barzinhos, tocava violão, e era aquele problema, né? E comecei a levar muitos problemas para minha casa. Tinha um sem terra lá perto da minha casa, e eu ia lá para esse sem terra, passava 2, 3 dias, semanas, quando eu comecei a andar, né, andar de muleta mesmo, de todo jeito, e eu ia para esse sem terra. Só que, irmãos, a minha esposa cansou daquela vida, ser abandonada, ser largada, de eu ir para casa só bêbado. E ela decidiu a ir embora. Foi lá no sem terra, eu mandei, falei, volta para casa. Aí ela falou, não, eu quero tratar um assunto sério com você. Eu falei, então espere lá que eu estou indo. Aí eu cheguei em casa, ela falou, estou indo embora. Eu falei, é? Que bom, né? Você acredita, eu era tão orgulhoso, tão submisso, tão... Palavra X é idiota. Que eu não dei conta que a mulher realmente estava indo embora, irmão. E ela estava literalmente decidida e falando para mim, olhando nos meus olhos e chorando. E eu falei, não, tchau. E ela foi embora. Irmãos, e eu caí aí eu me senti feliz. Caí nas mãos de Satanás. E aí eu caí no mundo. Aí que foi festa, aí que foi alegria. Só que, irmãos, o sofrimento bateu, a tristeza chegou, a necessidade, tudo que Satanás te dá, que depois ele tira para ver você ardendo lá no sol quente, sofrendo, caído. Isso me aconteceu. E eu um belo dia, eu cansado de sofrer,
cansado daquela vida magoada, aquela vida triste, aquele sofrimento, eu clamei a Deus por socorro. Eu mesmo bêbado, clamei a Deus por socorro. Meus irmãos, eu estava literalmente bêbado, e Deus me ouviu e me socorreu. E mandou um anjo para cuidar de mim. Um anjo que, depois de uns meses, ele passou a ser meu líder, e eu passei a chamar ele de meu herói. Quando eu conheci este jovem, que era ele não era pastor ainda, mas ele foi meu líder, ele me aconselhava, ele foi meu mentor, ele foi a pessoa que Deus enviou para me aconselhar, para me ensinar os caminhos, para me tirar lá da lama e botasse e falasse: meu filho, olha para lá, é lá, vamos lá. Ele era um jovem. Ele era um jovem, mas Deus me ensinou a respeitá-lo a partir daquele dia. E ele passou a me amar a partir também daquele dia, para me tirar daquele lamaçal. Olha, irmãos, aconteceu comigo igualzinho aconteceu com Naamã. Lembra que o servo falou para o Naamã? O pastor Jean falou para mim. A mesma coisa o pastor Jean falou para mim. Como aquele servo falou para Naamã: faça o que o profeta diz. Irmãos, imediatamente eu entendi o conselho dele. A minha ficha caiu. E eu comecei a falar, igual eu disse para vocês aqui agora, a obedecê-la e a ouvi-la, coisa que eu não tinha antes. Irmãos, é meio doloroso, mas é assim. Eu lembro como hoje nós trabalhávamos numa obra, numa construção civil, e ele, assim que tinha um tempinho, ele pregava para mim. Ele me aconselhava. Quando nós ia embora na tarde, a gente passava numa banquinha de jornal, ele com a sabedoria comprava um CDzinho do Cid Moreira, que naquela época você comprava o jornal e vinha o CD. E ele me passava o CD e falava: a lição de casa. Amanhã nós vamos conversar lá no trabalho, na hora do almoço. Irmãos, esse homem foi tão incansável na minha vida, enviado por Deus, que quem trabalha na obra, quem já trabalhou sabe, a gente é doido para chegar a hora do meio-dia, a hora do almoço, para deitar um pouquinho, para descansar um pouco. E era a hora que ele tinha para me evangelizar. E era a hora que ele tinha para me passar todas aquelas coisas. Nós tínhamos, irmãos, um discipulado, olho no olho. Um discipulado de amigo. Aquele discipulado que é chamado sem interesse. Discipulado de entranhas. Quem é aqui que sabe o que é um discipulado de entranhas? É aquele discipulado de coração para coração. Aquela palavra que entra, que corta. Aquela palavra que domina. E eu fui dominado. Eu fui instruído pela palavra vindo da boca do meu herói. E foi assim, irmão. E foi assim o meu primeiro passo para uma mudança de vida.
aquele jovem me chamou para o encontro com Deus. E o melhor de tudo é que ele e a esposa dele estava grávida, zona assim, ó. Me lembro como hoje, agora estou enxergando aqui agora, aquele barrigãozão assim, ela maguinha assim, sabe? E eles conseguiram o telefone da minha esposa e ligaram para ela sem eu saber. E também convidou ela para o encontro com Deus. Para a honra e glória do Senhor e a salvação da minha vida, ela aceitou. Eu já estava no processo, eu já estava sendo enquadrado, já estava entrando na forma, acabou. Só que o pior, irmão, estava por vir. Não era o melhor. Olha o que me aconteceu. Olha a fúria de Satanás. Faltavam apenas 2 dias para mim ir para o encontro. Eu tomei umas cachaças, fui passar numa tal de uma pinguela lá, caí numa vala de 8 metros de fundura e quebrei o pé. Meu Deus, era tudo que Satanás queria. Era tudo. Aí eu vou para o hospital, engesso o pé e ligo para o pastor Jean. Meu líder, meu herói, quebrei o pé, agora não vou para o encontro. Ele disse, misericórdia, agora é que você vai mesmo. Meu amigo, foi 2 dias de batalha, 2 dias de batalha, de ralação, joelho no chão, e o caminho da minha casa acho que afundou, dele ir toda hora lá. Vamos mesmo, né? Não tem esse negócio. Quando chegou, foi o último dia, ele arrumou minha mala, jogou dentro do carro, me pegou, quase praticamente me enganou, falando assim, vamos ali tomar uma Coca-Cola. Quando eu assustei, eu estava chegando, era no encontro. Irmão, mas Deus é misericordioso. O Espírito Santo me pegou nesse encontro. Irmãos, eu não sei se todos tiveram essa glória que eu tive. Fui curado no meu primeiro encontro. Eu fui curado, eu fui limpo, eu fui remido pelo sangue de Jesus. A minha esposa está ali, estão meus pastores ali, que nunca mais eles me viram caído. Nunca mais eles me viram caído. Isso foi há 15 anos, irmãos, atrás. Foi há 15 anos atrás. Só que teve um porém. Hoje eu me lembro, hoje eu penso e quero passar essa receitinha. Além da força de todos eles, da oração, do joelho no chão, de tudo, Deus teve que mover meu coração para que eu tomasse uma decisão. Para que eu decidisse aceitar as ajudas dos humanos que Deus mandava para mim, dos seres especiais que Deus mandava até a mim, que era aquele casal de pastor e essa esposa linda que eu tenho ali, que é a Eleilde. Irmãos, foi aí que veio a minha transformação, meu casamento, que era um problema. Meu casamento que era um problema, que era um desastre, que era sofrimento. Eu me reconciliei com a minha esposa. E hoje nós servimos com o mesmo coração a Deus nessa casa. E o meu maior orgulho que eu tenho é de dizer, eu faço parte da família Novo Tempo, eu tenho vocês como meus irmãos de coração e eles como os meus pais.
meu líder, que eu chamo de meu herói. Por quê, irmão, meu herói? Literalmente, ele foi meu herói. Insistiu comigo, me amou, me ajudou a chegar naquele ambiente de transformação. Que se não fosse ele, irmão, com aquele meu orgulho, com aquela lepra terrível, aquele orgulho, aquela soberbia, hoje eu não sei aonde eu estaria. Mas provavelmente eu estaria nas mãos do tinhoso, porque tudo estava encaminhado. Mas ele perdeu mais uma vez. Ele perdeu mais uma vez. Eu tive um encontro com Deus, mergulhei. Eu tive um encontro com Deus e mergulhei. Não apenas 7 vezes, irmãos. Até hoje eu continuo mergulhando, porque eu sei que eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida todos os dias. Me converti de verdade, mas Satanás sempre tentou tirar minha vida. Irmãos, agora já vou trazer para vocês um outro testemunho que vocês conhecem. Recentemente eu fui buscar meu pai numa cidade por nome de Niquelândia, aqui próximo. Sofri um acidente terrível. Eu bati meu carro frontal com um caminhão. A batida foi tão grande que o caminhão, literalmente, a mola dianteira, tudo ali, as rodas, foi tudo para trás. O meu carro virou uma bola de ferro. Eu perdi o meu cunhado nesse acidente. Irmãos, contar um pouquinho do meu cunhado. Ele não ia comigo nessa viagem. Ele estava de serviço. De repente ele conseguiu uma folga. E ia comigo exatamente para me discipular ele nessa viagem. E eu comecei discipulando ele da hora que ele entrou no carro. Nós estávamos com 2 horas, nós estávamos com 3 horas de viagem, e eu discipulando ele de direto. E ele falou para mim assim: eu não volto mais para o mundo, já envergonhei muito a minha esposa, já envergonhei os meus pastores, que ele participava de uma outra igreja, mas eu me reconciliei e vou ser batizado domingo que vem. E eu não volto mais para o mundo. Irmãos, aconteceu esse acidente e ele se foi. Eu não sei qual foi a circunstância, mas nós falamos de Deus a viagem inteira. E Ele me fez essa promessa. Então eu creio que Ele esteja nos braços do Senhor. E eu comecei uma nova saga, uma nova situação. Fui para o hospital de Niquelândia, corta-se a perna direita, ou direita agora. Agora já não é mais a esquerda, agora é a direita. A conta chegando novamente, conta, né? Aquilo que eu falei para vocês, a conta chega. Aí a conta chegou novamente. Aí me transportaram de Niquelândia para cá, chego aqui, vamos fazer exames. Aí a cirurgia era para ser feita, por exemplo, de hoje para amanhã, teve que esperar por 8, 9 dias, porque eu tinha rompido a veia artéria da perna, aí tinha que tentar fazer uma cirurgia. Se a cirurgia desse certo, eu estaria hoje aqui. Se a cirurgia não desse certo, podia estar aqui, mas faltando uma perna. Do qual o meu pastor, chamei ele imediato, no dia seguinte ele chegou lá no hospital, que eu cheguei já à noite, no dia seguinte ele chegou lá e ele disse: vamos orar, e você não vai perder perna, você não vai ficar aqui, que você é um ungido do Senhor.
esse ouvido, meu pastor, mais uma vez ele me levantou. E assim foi feito, irmãos. Com 7 dias o pessoal já tinha feito a cirurgia da veia e eu já estava pronto para fazer a do joelho. Aí pronto. Aí um médico vinha e olhava, não tem jeito, o outro não tem jeito. Apareceu um jovenzinho igual ele ali, igual o Santana. Falou assim, rapaz, eu tive um sonho essa noite fazendo uma cirurgia dessa. E eu vou fazer a cirurgia desse rapaz. E já que ele vai perder a perna mesmo, eu vou fazer. Se perder... Entendeu, pessoal? Doutor Fernando, que Deus cuida dele, que Deus dê muitos anos de vida para ele, né? Se tornou meu amigo também. Liguei para o pastor Jean disse, é de Deus. É de Deus, vamos lá. Irmãos, fez a cirurgia, fui para casa. O restante vocês vão ver, e vocês sabem aqui também que eu falei algumas vezes, tive muita dificuldade, passei por muitas terapias, mas por honra e glória do Senhor, eu estou aqui, feliz, feliz, feliz. E pronto para adorar o Senhor até o último dia da minha vida. Deus foi tão bom e misericordioso comigo, irmão. A prova disso é que eu estou aqui, testemunhando os milagres feitos na minha vida. Este Deus é fiel e verdadeiro, com quem é obediente a Ele, com quem recebe a promessa e segue. Quem trilha os seus caminhos, quem abandona o orgulho, quem abandona a lepra, quem abandona a incredulidade e passa a ter um Deus de referência, um Deus sobre todas as coisas. Irmãos, Naamã era um grande general, mas escondia no seu corpo a marca da lepra. Irmãos, eu creio que todos nós sabemos que a lepra é a representação do pecado. Aqueles que não sabiam, ficam sabendo. Lepra é a representação do pecado. E hoje eu convido todos para que nós venhamos deixar as lepras fora do nosso convívio. Aquilo que às vezes ainda dá alguma oportunidade, que deixe de fora, né? Olha só o conselho que eu peguei da Bíblia, da palavra, dizendo: quantas vezes escondemos o nosso pecado, sendo que um dia tudo será revelado diante de Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta nós empurrar para debaixo do tapete. Não adianta eu esconder da pastora, do pastor. Não adianta eu esconder do meu pastorzão ali, da minha esposa, do meu filho que está ali atrás, tá ali, dos irmãos. Um dia vai ser revelado diante de Deus. Porque Deus já sabe de todas as coisas. E um dia eu vou ter que me revelar. Eu vou ter que chegar e falar com as minhas próprias bocas, porque ele já está sabendo. Eu vou tentar arrudear ele e dizer: vai direto lá no assunto lá, porque eu quero aquele assunto. Então não adianta nós arrudearmos. Eu quero que... Vamos abrir a nossa Bíblia, aí em Marcos 4, 22. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós aí. Porque nada há encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Entenderam aí, irmãos? Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Marcos. Diz assim, que não adianta nós tentar ocultar, não adianta.
Tudo que é feito em cima da terra, ela vai ser descoberta. Então nós não adianta escondermos nada. Então hoje, eu convido, irmão, eu convido a todos, né, para nós denunciar o pecado. Irmãos, eu quero chamar vocês, vamos, eu quero que todos repete comigo, vamos denunciar o pecado. Irmãos, mas denunciar o pecado, não é eu apontar assim e falar assim, aquele pastor Robson, aquele não, Santana e o Matosão. Irmãos, a Bíblia está pedindo para nós denunciar o nosso pecado, que nós estamos cheios de pecado, né? O pastor Jean falava uma passagem assim, que quando você quer falar do graveto que está no olho do irmão, tira aquela trava que está no seu primeiro, para poder, né, você sentir o drama. Então, hoje, a Bíblia está chamando nós para denunciar o pecado, mas não é falatório do pecado dos outros, não, é o nosso próprio pecado. Naamã era orgulhoso, porque era coberto por uma patente. Olha que patente, irmão. Olha como ele era considerado. Muitas pessoas possuem até umas patentes e quer ser sobre os homens, quer ser melhor um do que os outros. Mas diante de Deus, irmãos, ninguém vai ser melhor. Às vezes aquele que tem aquela patente lá em cima, aquele cheio de estrela, aquele bom de bolsa, aquele que está com o carrão lá fora, vai chegar diante de Deus com a mão vazia. E aquele que não tem nada aqui na terra, aquele humilde dos humildes, vai chegar diante de Deus com as mãos cheias. E é isso que Deus está querendo que nós fazemos. Construir tesouros no reino dos céus, que lá não a traça nem a ferrugem consome nem estraga. Então, aqui na terra, irmão, não vamos ser melhor do que ninguém. Por essa razão que eu convido a todos, de grandes a pequenos, de pastores a aliançados, a trilharmos no caminho do arrependimento e da confissão. Irmãos, se nós arrependermos dos nossos feitos, dos nossos pecados, e nós pedir perdão, nós estamos tocando no coração de Deus. É isso que Deus está pedindo para nós. Tudo isso que eu falei aqui se resume aqui agora. Está resumindo aqui agora. Naamã precisou se humilhar para totalmente ser limpo. Enquanto Naamã também não entendeu que ele tinha que confiar e ter fé e entrar naquele rio, ele não recebeu a cura total. Você pode ver que pessoas, olha o que eu acabei de falar, pessoas que tinham o mínimo de entendimento, o servo chegou nele e falou: Naamã, faça, filho, vai lá, experimenta o melhor de Deus. E hoje eu convido a todos para experimentar o melhor de Deus nessa terra, nessa casa para nós. Hoje, irmãos, quero convidar a todos, para mergulhar no rio de Deus, para mergulhar na presença do Senhor. A todos para se arrepender dos seus pecados, mas se arrepender de verdade, porque quando nós se arrependemos de verdade, nós limita a não pecar de novo.
A gente faz por onde não trilhar o mesmo caminho outra vez, não fazer as mesmas coisas. Então por isso que eu estou pedindo, que eu estou chamando, para que nós se arrependemos de verdade, para mudar o curso da nossa história, o curso da nossa vida, para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros adoradores, para que nós não somos confundidos.